quando se trata da pessoa, do padre, quer dizer, como ele é um tipo de líder espiritual que mexe, que é aquela pessoa que no imaginário popular, ou mesmo eclesial, o padre é alguém que ajuda a levar as pessoas para o céu. Essa coisa muito forte. E cria uma dependência muito forte, porque desde que tu vai nascer, que tu vai batizar as crianças muito pequenas, até quando está morrendo, quer dizer, o padre, no imaginário popular desse povo, na vivência, tem um espaço assim muito forte. Eu queria reagir a isso, porque eu acho que não é isso. E eu creio que realmente essa questão da dependência cria muito, e tanto essa dependência mais ideológica, dependência de que é uma pessoa que tu conta muito, é um tipo um papaizão para todo mundo, e a gente tem que, a dado momento, refletir, é isso? Ou criar mais autonomia, ou criar mais que as pessoas sejam elas e possam dar os passos e caminhem. E para mim, acho que também isso estava muito assim nas minhas preocupações. Não foi um espanto, porque eu sempre tive os pés no chão também. Padre é padre, mas é homem. Antes de ser padre, ele é homem. Eu já sabia disso, mas como ele tinha um grande trabalho aqui, nós levamos um choque muito grande. Nós, quando eu falo nós e todo o pessoal que estava ao redor dele. Porque foi um grande homem. E ele foi um grande homem para nós e ele deixou a gente assim como descalço, né? Eu fiquei magoada por muito tempo. Magoada. Assim, como se tivesse cortado um braço, uma perna. Nós ficamos murchos. Padre Vale tinha vários motivos, assim. Não para deixar. Ele encontrou a pessoa que ele quis ficar junto, né? Não é dizer que eu explicar porque ele era feliz onde ele estava. Ele era feliz como padre. A gente sentia isso, que ele era feliz. Mas ele encontrou a pessoa. E talvez estivesse com algum problema dentro da igreja, porque ele quis se candidatar, ele quis ser deputado, a gente queria que ele fosse prefeito. E a igreja, né, vetou isso, não deixou ele se envolver. Aí, mas quando veio para deputado, ele não negou. E ele foi e se candidatou a deputado. Não foi eleito, mas se candidatou. E foi depois disso que ele... Mas eu, assim, o motivo, eu não sei, não. Agora, a gente já aceita, né? Já aceita. A gente também cresceu, né? Já está adulta. Eu estou dizendo que eu tinha mamona para vender. O Raimundinho veio e cortou tudinho as mamonas. Todas as mamonas. E eu fiquei sem mamona. E essa é a interação que a gente tem que cultivar. Mas é assim. Beleza. Ótimo. Bem, demorei. Agora, se o Rui lhe olhasse com o Che Guevara aí, o que o Rui diria, hein? Che Guevarinha! Ele dizia assim, tu é uma comunistinha, tu é filha de comunista. Tá legal demais. Nós estamos aqui politicamente, mas quem predomina é quem tem o dinheiro. A esquerda não é bem... Bem por causa das pressões que as pessoas... As pressões, e nós temos dependência econômica, entendeu? Nós não temos liberdade, nós não somos livres economicamente. Então a gente depende, infelizmente, depende. A gente poderia dar uma resposta na hora certa, mas também não sabe dar a resposta. Eu compreendi que era preciso colaborar e entrei nisso. E foi uma lição enorme, porque acho que eu vivenciei bem na pele o que é uma candidatura do meu popular, né? Que tem ideias, que tem uma porção de coisa importante, mas falta o poder aquisitivo, que é o econômico, para poder fazer a campanha. Porque eu chegava às vezes na comunidade, nos companheiros assim, eles diziam, olha, tu é um candidato excelente, mas o pessoal da comunidade vai poder votar para ti se tu der um motor para quebrar a mandioca, se tu der uma coisa para isso, se tu der um milheiro de telha, se tu puder arranjar uma receita
Eu digo, mas isso remédios. foge os meus princípios. Eu não entrei nessa para comprar o voto de ninguém, porque para mim eu compreendo que o voto não é uma mercadoria, que o voto não se pode vender, que o voto não tem preço. O voto tem consequência para onde que tu vota, para quem tu elege, depois tem as consequências. Então, dentro dessa compreensão, eu digo, eu sinto muito, eu gostaria de ter seu voto, mas eu não posso pagar, então você fica livre para dizer para quem você vai negociar o voto. Do quebrar coração que você quando deixou O pessoal aqui morrendo, né? E aí, menina, tudo ok? Esse é um espaço do município, é um espaço onde se dá os grandes encontros, onde tudo o que acontece é aqui. E aqui, de fato, aconteceu a nossa audiência. Essa história de reagir para não deixar que o Grupo Gerdau arrendasse todas aquelas terras para plantar eucalipto, né? É muito importante poder perceber, depois de 18 meses, essas imagens, porque dá para viver bem o sentimento que nós estávamos, todos nós, naquele momento aqui, com esse auditório cheio de gente, o povo chegando, se acomodando nos seus lugares, e a gente ainda sem saber, de fato, nós vamos conseguir viabilizar essa audiência ou não. Eu vi gente, um botar um pé de macaxeira, outro botar um cacho de banana e já se tornar também senhor desse mesmo espaço. Não se tornar um mero que estava lá escondido, mas já tinha, para mim, um clima, uma energia muito forte de que eles não iriam ganhar essa e que o povo ia realmente vencer. Inicialmente, antes de efetivamente começar o trabalho, eu gostaria só de fazer alguns esclarecimentos. E o primeiro é no sentido de que nós estamos com a lista de presença para que seja assinada. Os empreendedores, eles vieram para dizer, para estar aqui presente, para ouvir o que as comunidades teriam a dizer sobre o empreendimento deles. E, aliás, eles queriam mesmo só fazer um ato oficial de fachada. Quer dizer, nós estamos aqui compartilhando com a sociedade, de uma forma muito democrática, o nosso empreendimento e está tudo muito bem, mas não esperavam uma reação do povo. Para ele, o pessoal ia todo mundo dizer sim senhor, bater a cabeça e que o empreendimento ia dar certo. Essa era a expectativa do empreendimento da Gerdau, do pessoal da Paineira e da Margusa, e também do pessoal da própria Secretaria de Meio Ambiente do Estado. Os trabalhadores não aceitam essa audiência dessa natureza. E essas cenas mostram assim, uma força muito forte do povo e que para mim é gratificante é poder ouvir as vozes. São várias vozes de lideranças que tomam o microfone, que tomam aquele espaço da audiência para dizer nós somos as pessoas, nós somos cidadãos e que a gente precisa ser de fato escutado. Se o meu sentimento neste momento, olhando isso, e que está até vontade de alguma coisa na garganta, forte, porque é muito emocionante escutar isso,
sobretudo de um povo pequeno, vindo de um povo pequeno. Se o trabalhador não tem voz, então não tem audiência, meu. Respeitem a suspensão da audiência, é isso? É a suspensão. Se o trabalhador não tem voz, então não tem audiência. Nós pedimos a suspensão da audiência pública aqui em Bando Santo. Vem um empreendimento, diz que vai trazer um bem-estar para o povo, mas ao contrário. A primeira coisa que chega é dizer, tu não é mais, tu não tem mais espaço nessa terra. Tu está convidado a sair dessa terra, porque essa terra não é mais tua. E o Zé Martim foi, assim como todas as outras famílias debaixo d'água, foram vítimas deste processo, deste projeto enganador que diz que vem fazer bem-estar e não é. E o Zé, aqui no município de Urbano Santo, é uma figura assim que há muito tempo, desde o Xavier, é mais de 40 anos, que ele está numa militância aqui nesse município, né, sendo esse porta-voz das comunidades. Sim, porque isso dói, né? A gente nasceu, se criou aqui e se jogado da terra assim como se fosse animal, né? Como se nós fosse animal, como se não fosse pessoa humana, né? Nos anos 72, a Paineira comprou isso aqui do cara que se dizia proprietário. Só que nós era porceiro aqui, trabalhava aqui, nasci e me criei aqui, criei a metade dos meus filhos aqui. Então, a Paineira chegou, os donos venderam as terras e a Paineira chegou aqui, fez a reunião com nós dizendo que não tinha nenhum problema, nós podíamos permanecer no local, trabalhando, com direito à escola para nossos filhos. A resposta depois foi que veio a ordem de expulsão, que nós tínhamos que desocupar a área, que aqui não precisava de um morador. E aqui foi que a saída nossa, saímos arrastando nossos filhos. Passemos 10 anos, nossos filhos chorando de fome, porque o que nós tínhamos que levamos se acabou cedo, e lá na cidade nós não tínhamos alternativa. Não tínhamos emprego, não tinha a quem recorrer. Então, foi muito brutal essa saída nossa, e não só nós. Aqui são 24 quilômetros de extensão de eucalipto, aqui, onde nós produzia toneladas e toneladas de arroz, farinha, feijão, para nossa sobrevivência e para o mercado. A gente quer combinar indignação, quer combinar revolta com música, com a festa, com esta coisa, com o grito, para dizer nós somos isso, para não se deixar levar pelo clima de ódio, de violência. E eu acho que a música, ela ocupa esse espaço pedagógico, de dizer, vamos cantar, vamos desabafar, vamos jogar tudo que a gente tem para lá, para fora, e que a gente permaneça firme nos ideais de vida. Se o povo se organiza, se o povo reage de forma organizada, é capaz de reverter muitas situações. E aí eu digo, é capaz disso porque desse processo de mobilização, desse processo de reação, ocorreu o quê? Resumindo tudo, de tantas lutas que nós tivemos. Mas a Gerdau desistiu da região, né? E não desistiria nunca se não tivesse tido nenhuma reação, se não tivesse uma voz que tivesse se postado dizendo não, né? Dito não para isso. A gente vier de trabalhar, o prefeito não ajeita o hospital, o prefeito não ajeita a cidade. Eu me coloco no lugar do pai de família daquele, do seu João, ou do seu Bernardo. De repente está aqui numa cidade dessa, não tem a roça, não tem de onde tirar o ganha-pão, e o que fazer? Se pintar qualquer alternativa de trabalho, vai fazer. Eu me coloco, eu posso ser um privilegiado,
por tudo isso. Até posso, porque de repente, digamos, se eu tenho uma família para dar conta, para dar comida para ela, e se eu não tenho para onde apelar, se ele me apresenta aquela fonte de trabalho. Quer dizer, é preocupante dizer, o que a gente faz?